A organização da estrutura teórica do direito penal sempre foi uma preocupação de desenvolvimento dos doutrinadores. E sempre se discutiu qual era o ponto de partida da estruturação da teoria do delito. Todos conhecem a imensa disputa que aconteceu a respeito de causalismo e finalismo com base na teoria da ação. Se a ação fosse causal, então toda uma estrutura, se a ação fosse final, então toda uma outra estrutura de imputação, mas todas discutindo a partir de um ponto de vista que depois foi colocado em xeque. Existe uma ação pré-jurídica, existe uma ação, uma coisa do plano do ser que condiciona o plano do dever ser. Isso estava no Veldes, estava em Mesger, estava tanto em uns, tanto em causalistas quanto em finalistas. No final dos anos 60, começo dos anos 70 do século XX, começou a haver um questionamento sobre essas bases à raiz de Roxin, sustentando que o direito deve começar, ou a estrutura de imputação deve começar pelo tipo, que a ação não tem uma função em direito penal, embora preservando ainda para o conceito de ação não mais essa função de base estrutural da teoria do direito, mas sim uma função apenas de delimitação, dizendo ou defendendo um direito penal do fato em face de um direito penal do autor, mas sem um conceito de ação pré-jurídica. Por onde começa realmente a fórmula de imputação do direito penal? Basicamente, tenho defendido que a ideia de categoria de base do direito penal deve ser o tipo de ação. E aí, imediatamente aparece o questionamento: tipo de ação e por que não ação típica? Não é a mesma coisa a ação aquela que é contida num preceito legal ou o tipo de ação relacionado a esse preceito legal? Tanto faz começar por um ou começar por outro? Bom, essa dúvida pode ser facilmente resolvida quando se pensa o direito penal a partir da base linguística. Vejam só, na realidade, como se procede a fórmula de imputação? Realmente nós partimos de uma ação pré-jurídica para depois passar às categorias da ação que é típica, da ação que, sendo típica, será antijurídica, da ação típica e antijurídica que será culpável. Realmente é assim? Partimos de um evento à ação? Ou partimos realmente da imputação e tentamos reconhecer nas circunstâncias das coisas o que representam dessas circunstâncias um tipo determinado? Basta ver o seguinte: se realmente começássemos por ação e omissão pré-jurídicos, antes daquilo que se encontra no plano dos tipos, a gente deveria então analisar primeiro as situações de ausência de ação, não? Se houve um sonâmbulo, se há um ato reflexo, se há uma situação automatizada, para daí excluir a ação, para depois já nem falar nas categorias que a sucedem. Mas não é assim que funciona. Na praxis, o que acontece é que se recebe, por exemplo, para formular a primeira imputação que é feita pela acusação, pelo Ministério Público, se recebe um inquérito policial que vem na capa escrito um determinado tipo. A qualificação que o delegado o deu, pois furto, roubo, e se abre esse inquérito policial e vai se ler os depoimentos e verificar as provas, para ver se esse acervo de coisas que foram capturadas significa efetivamente aquele tipo. Por isso, se trata de uma concepção significativa da teoria do delito. Verificar se as circunstâncias fazem o sentido daquele tipo, cujo modelo a priori nós já temos dado pela lei. Portanto, na praxis forense, o que se faz realmente é verificação de um tipo de ação ou de um tipo de omissão partindo de padrões determinados. É assim que nós fazemos. E, portanto, se é assim que fazemos, a filosofia da praxis, que é a filosofia da linguagem, nos dá a estrutura de base para realmente realizarmos aquilo que fazemos no plano forense. Chega de distância entre prática e teoria. Chega de explicar as coisas na sala de aula de uma forma e que quando as pessoas vão vê-la na realidade é completamente distinta. É muito importante que tenhamos em mente que a estrutura de base das teorias que amparam o direito penal deve sim corresponder a uma praxis, sob pena de que, nos distanciando cada vez mais dela, os juristas se tornem incompreensíveis. Quer saber mais sobre a estruturação da teoria do delito? Dê uma olhadinha no meu livro Direito Penal, Parte Geral, da GEM Atlas.